Olá pessoal, tudo bom? Heitor Faria da Bácula do Brasil, bacula.com.br. Esse vídeo aqui foi feito a pedidos, né, para o dia comemorativo do dia 31 de março, que é o Dia Internacional dos Backups. Né? Backup vem crescendo em importância, inclusive se tornando algo até legal. Né? Na Europa você já tem uma legislação obrigatória em relação a backups, nos Estados Unidos está caminhando, aqui no Brasil e na América Latina deve acontecer em breve isso, né? E isso muito por conta das ameaças que vêm sendo crescentes. Nos últimos 12 meses tiveram aí vários eventos, inclusive, que viralizaram, cujo remédio é o backup, né? Não tem jeito, o último remédio sempre vai ser o backup, tá? Então vamos falar um pouquinho deles. Nos últimos 12 meses tivemos o WannaCry, né, tivemos uma série de cyber ameaças, aí, software maliciosos que entram no computador, que criptografam os dados e pedem um resgate. Né? Então, se você não pode confiar no resgate e, né, não é desejável estar pagando esse resgate, o backup é a solução para restaurar esses dados, essas bases de dados. Né? Então, nada substitui o backup em relação a essas ameaças. Você pode se precaver, você pode ter IDS, IPS, antivírus, mas nada substitui o backup em última instância. Tá? Aí a gente teve também o caso de um editor, de um funcionário insatisfeito, que é um caso de cyberterrorismo também. Né? Ele apagou os dados do programa da Sabrina Sato, mas esse é apenas um exemplo. Eu, pessoalmente, já fui chamado para restaurar dados com Bácula, né, de funcionários que foram demitidos e ainda conseguem entrar nos servidores e apagam os dados. Então, é fundamental também o backup nessas situações. Correio do Povo, né, teve uma empresa lá do Rio Grande do Sul, que atuava também no Rio Grande do Sul, né, a BR Digital, que teve um incêndio e tiveram muitos servidores aí, foi uma tragédia muito grande, uma situação bastante chata. Né? Então, com certeza, se não tinha backup de alguma coisa, esse dado foi perdido. Né? Então o backup ele também age nas ameaças físicas, né? E é por isso que o backup ideal é você ter uma redundância geográfica. Né? Nada substitui o backup, gente. Não adianta você ir para a nuvem, tá? Achar, porque minha nuvem me fornece 99,99% de disponibilidade, de integridade, e isso substitui o backup. Não. Né? Seus usuários, por exemplo, podem cometer erros, uma operação, né, na nuvem também pode ter erros com perdas de dados, e você precisa ter o backup também na nuvem. Tá? O que a nuvem faz é facilitar isso, esse backup, né, a questão da redundância geográfica, e a gente já tem na literatura científica várias arquiteturas possíveis. Tá? Esse aqui foi um survey que eu fiz. Então você tem o caso do cliente, né? Talvez um small business ou até médias e grandes empresas, né, que tem a operação toda na nuvem, e você pode ter uma estrutura on-premise para estar fazendo backup desses dados que estão na nuvem, por uma série de motivos. Né? Ou você não quer ficar dependente na nuvem, ou a sua nuvem pode ter um desastre, né? Pode ter uma perda de dados, então é fundamental que você tenha opções aí de restauração de dados. O inverso pode acontecer, você pode ter uma estrutura on-premise, que é essa segunda arquitetura aqui, e aí utilizando técnicas seguras de transmissão das ferramentas de backup tipo o Bácula, e redução no tamanho de dados, desduplicação, compressão, etc., você pode armazenar seu backup nos storage de nuvem, né, nos object storage, que são muito atraentes por conta do custo, né, em tese menor do que você manter uma estrutura on-premise ali de armazenamento. Temos também o backup entre nuvens, onde uma nuvem A é backupeada pela nuvem B, por exemplo, né? E aí você também tem regiões diferentes e você tem uma replicação aí geográfica para evitar um desastre aí, né, físico maior. E você tem também uma terceira arquitetura, né, ou a quarta arquitetura aqui, que essa é a mais cara. Né? Essa é você ter 3 nuvens. 2 nuvens em alta disponibilidade com as mesmas versões dos dados, né, que a alta disponibilidade também não substitui o backup, tá? É outro erro bastante grave, que não provê as informações históricas do passado, né, ou seja, os pontos de recuperação de objetivo de recuperação do passado são poucos, né, você só tem o presente.
E você tem aqui uma terceira nuvem que serviria de backup, tá? Então é uma nuvem fazendo backup de outras duas nuvens, tá? Então vamos continuar aí fazendo arquiteturas e protegendo nossos ambientes, tá? E o que vocês precisarem, pode entrar em contato comigo pelo site bacula.com.br. A gente tem soluções livre, que é o Bacula Community, e tem soluções empresariais, né, que é o Bacula Enterprise, que tem plugin para backup de máquinas virtuais, aplicações proprietárias, etc. Fechado? Brigadão aí pela atenção. Forte abraço.